Primeiro, bom dia. Queria agradecer a Chloé pelo convite em falar um pouco sobre a relação com o fotógrafo e surfista. Acho que é um tema que a gente sempre pode dar algumas sugestões, assim, melhorar um pouco, né? Eu acredito muito nessa parceria dos dois e eu vou explicar por quê. Meu nome é Ana Catarina, eu sou fotógrafa de surf, assim, trabalho com surf desde 2013. Eu não vim desse meio, não vim do surf, eu não tinha nenhum amigo surfista, eu só tinha uma vontade de aprender, um sonho e era isso. Eu gostava do surf e a partir do momento que eu entrei na água com a câmera pela primeira vez, eu falei, caramba, que legal, tem outra forma assim de participar do surf sem ser surfando, que é assistindo tudo de camarote. E eu fiquei encantada, né? Eu vivo 100% da fotografia hoje em dia. Eu tinha uma vida estável, eu trabalhava numa empresa do governo, na Eletrobras, e a fotografia de surf era um escape para mim, no meio de uma rotina que não tinha nada a ver comigo, que era ir para o centro da cidade, trabalhar o dia inteiro. Então, todos os dias eu ia cedo para a praia, levava a câmera, não tinha ninguém para fotografar, porque eu não tinha amigo surfista também. Então, naquela época no Arpoador não tinha nenhum surfista de água, era só eu, não sabia nem como é que eu vendia uma foto, por exemplo. Caramba, ele quer minha foto, mas e agora? O que eu faço? Não sei como é que eu vendo. E eu lembro que a primeira foto que eu vendi, eu imprimi, fui lá na casa do cara e falei, aqui, toma sua foto. E aí, foi assim que tudo começou. Então, muitas coisas não tinham referência, não tinha muito como aprender por alguém. Foi meio que na prática, batendo cabeça, dando certo, dando errado e tudo mais, até que eu cheguei assim num formatinho de fotografia que eu acredito muito hoje em dia, que é nessa parte cooperativa, né? Trabalhando com surfista e entendendo que isso é uma parceria, uma relação de respeito e é uma relação dupla, um precisa do outro, né? E assim a gente vai construindo. Então, passando muito brevemente aqui, eu comecei a fotografar em 2013. O primeiro bom surfista que eu fotografei foi o Ian Vaz, irmão do Caio Vaz. Eles hoje em dia têm uma marca de bermudas, principalmente. E a gente se conheceu numa viagem que eu fiz para a Indonésia, ainda sem conhecer bons surfistas, e eu entendi que as minhas fotos ficavam melhores quando a gente tinha um surfista melhor, né? Tem o surfista ali de dia a dia e tudo mais, que é um outro mercado, mas que, cara, as minhas fotos podem ficar cada vez melhores se eu tenho surfistas bons também comigo, né? E aí, todos os dias, o Ian mora na Zona Sul, eu morava meio perto também, então todos os dias a gente ia pra praia, para Ipanema. Ele muito paciente comigo também, porque eu estava começando a fotografar um surfista melhor. Às vezes ele me posicionava, Ana, você está muito em cima, né? A maioria das minhas fotos eu faço na água. Ana, você está muito em cima, desce um pouco. Então acho que essa construção, né, tanto de um ensinando para o outro, quanto o fotógrafo também escutando, eu acho que os dois conseguem fazer uma foto muito legal. E aí eu entendi também que a gente precisava de uma sintonia na água, né? Enquanto eu não me conectava com aquela pessoa, dificilmente eu entendia o surf dela, né? Ele tá dando, no caso do Ian, eles são de pranchinhas, não são de longboard, mas isso eu acho que vai para qualquer modalidade. Eu preciso ler o meu surfista, eu preciso entender o que ele está fazendo, eu preciso saber, o que você está pensando para o mar hoje? Qual manobra que você quer dar? Essa comunicação é importante, né? Então ele fala assim, aí onde você está, eu não consigo, o surfista fala para mim, onde você está, eu não consigo fazer essa manobra que você quer. Tem como descer um pouquinho, ir para a esquerda, ir para a direita? Pô, não adianta nada, por exemplo, eu me posicionar numa direita se meu surfista está pegando para a esquerda, entendeu? E aí acho que essa comunicação é super importante. E aí aconteceu, a gente ia pra praia à noite, muitas vezes fotografar, é tão bom, né, ver foto antiga, assim, jovens e bonitos, né? Às vezes a gente ia pra praia à noite, às vezes eu levava uma câmera de filme analógica e falava, Ian, talvez não renda nada, talvez a gente só vai tomar um açaí depois, enfim, e essa vai ser a nossa sessão. Ou às vezes a gente pegava um mar clássico, né? A gente começou a fazer viagens juntos também, isso daqui foi em Regência, Saquarema. Ele, Ana, 2h30 da manhã, pô, vamos pra Saquarema amanhã de manhã cedo, vai dar laje. Eu falei, tá bom, 2h30 da manhã. E era sempre pensando em fazer um trabalho legal, e nunca pensando em, cara, tá bom, então eu vou fazer uma foto aqui, eu vou vender essa foto. Na verdade, o Ian nunca gastou R$1 comigo, com foto. Ele nunca tirou uma moedinha de R$1 e comprou uma foto. Porque eu acho que, além da gente construir uma relação, tem muitas outras formas de se ganhar, né? E não necessariamente é através do dinheiro. Então, hoje em dia, eles têm uma marca que está bombando no Rio de Janeiro, que é a TVB.
o Ian tava com essa primeira bermudinha aqui dele. Ele tinha uma bermuda e um boné. Muitas vezes eu falava, tá, vamos lá, você tá precisando de foto pra sua bermuda? Ele nem tinha marca ainda, ele só tinha bermuda. Então vamos fazer. E hoje em dia eu vejo ele bombando nas bermudas e eu falo, cara, legal, a gente acreditou muito em 2015, quando a gente começou a fazer tudo isso todo dia, e eu vejo que tem muito resultado envolvido. Então não necessariamente o que a gente está plantando naquela hora, a gente vai colher naquela hora. Às vezes a gente colhe lá na frente, né? Muitas vezes, por exemplo, quando eu dou workshop, eu pergunto, você está precisando de foto para TVB? Pô, vou dar um workshop para fotógrafo, você não quer vir? A gente faz umas fotos e, enfim, eu preciso dele, né? Preciso do surfista. Não tem fotógrafo de surf se não tiver surfista, certo? Então, a gente começou a viajar junto, né? Esse aqui foi um dos workshops, por exemplo, eu estava fazendo uma foto para mostrar, Ipanema também. Quando eu comecei a fotografar, não tinha muita mulher na água fazendo. Então, na época de revista, né, tinha aquela coisa, página dupla, foto de tubo e tudo mais. Eu falei, caraca, mas eu tenho um pouco de medo de ficar ali no meio do tubo. Não, sei lá, não era uma fotografia que me satisfazia. Então, eu fui fazendo o meu próprio caminho, assim, eu gosto de fotografar um pouco mais distante e tal. E a gente foi criando nossa própria linguagem. E era engraçado, que as pessoas falavam assim, você que faz as fotos do Ian, você que é fotógrafa do Ian? Eu falei, não sei, sou. Tá bom, então eu sou. E aí, em 2019, ele pegou uma bomba no Espírito Santo e ganhou um prêmio para ir surfar, um prêmio de grego para ir surfar em Nazaré. E aí eu falei, então tá. Aí então eu vou também. Vou para Nazaré também, então vamos lá. Era um momento único, talvez nunca voltasse, realmente nunca voltou, foi a única vez que ele foi para Nazaré. A gente começou a treinar junto, a gente fazia treino de natação, a gente fazia treino físico, falei, vou me preparar junto como se eu fosse surfar em Nazaré. Mas tô aqui na parceria, tamo junto, sabe? E aí a gente foi para Nazaré, e aí foi meio que... eu fui mais assim, cara, eu fazia comida para eles, eu cozinhava, ajudava, aí dirige para o jet ski, aí dirige para buscar, então era meio na parceria mesmo, né? E foi a última vez assim que a gente viajou junto e foi legal, assim, depois pensando, falei, cara, a gente finalizou um ciclo muito legal, né? Fotografando junto e na parceria, e que me abriu muitas outras portas também, que isso aqui foi, a gente entrou no Nazaré, um John 5mm. E aí, nesse mesmo ano de 2019, o Caio quebrou o pé, né? O Caio era o irmão dele que pilotava ele no jet ski, ele quebrou o pé numa bomba. E aí eu tava lá voando o drone 9 horas da manhã, de banho tomado. Isso significa que, assim, nada vai me levar pra água com banho às 9 da manhã. Aí ele, Ana, tá preparada? Já experimentou seu John? Eu, pra quê? Ele, vamos pra água. Tal. E ele me levou de jet. Eu, cara, tá bom, vamos. Me levou de jet ski, fiz umas fotos da galera que tava lá. E aí uma dessas pessoas que eu fiz a foto era a Maia Gabeira. E aí ela mandou uma mensagem pro Caio e perguntou assim, como que é? Ela vende as fotos? Eu assim, mas a Maia tá aqui, eu tô aqui. Tipo, eu vou vender foto pra ela? É muito maior do que eu, né? Mas eu achei tão respeitosa aquela pergunta que ela me fez. Tipo, você vende as fotos? Eu dei as fotos pra ela, claro. Porque, na verdade, eu queria pagar ela por ter fotografado ela. Só que essa pergunta fez toda a diferença. Na hora que ela perguntou se eu vendia as fotos, eu falei assim, cara, tá bom, posso chegar aqui e cobrar 50 euros? Porque lá tudo é custoso, gasolina e tudo mais. Eu falei, cara, posso cobrar 50 euros por essa sessão? Ou eu posso começar uma relação com ela? Legal. Então, o que eu fiz? Eu dei as fotos pra ela. E eu acredito muito nessa posição de, cara, sempre que você puder, ofereça. Sempre. E quando eu falo de foto, às vezes é assim, tem um fotógrafo lá perto da sua casa, que sabe que vai estar fotografando. Sua mãe fez um bolinho? Leva um bolinho pro fotógrafo, vai ficar feliz. Entendeu? E só para vocês entenderem que não precisa ser nada grandioso, mas às vezes uma gentileza faz toda a diferença e começa uma relação de respeito, de carinho, né? Eu lembrei de você. E aí, desde então a gente começou a gente ficou meio amiga, né, lá em Nazaré, porque foi muito fofinho, assim, um dia ela chegou pra mim e falou assim, nossa, que legal, não tem mulher fazendo, né, isso, tá, você tem umas fotos bonitas, né, assim, de textura e tal. Eu falei, obrigada. E a gente começou a ter uma relação de respeito. Veio pandemia em 2020. Eu tinha recebido um convite para ir para as Maldivas, assim, um barco que já estava meio pago. Ana, vai, paga sua passagem. Tá bom, eu vou. E aí juntei umas marcas para ir, fiz acontecer. A gente pegou clássico, o mar assim, vazio, 2 pessoas na água, não tinha ninguém.
E aí ela mandou mensagem, falou, pô, vocês estão nas Maldivas, né? Pô, pegando boas ondas, só tem marola aí, né? Cara, você tá fazendo foil no frio de Portugal, o que você tá falando das minhas marolas? E aí no dia seguinte ela brotou no barco. E aí na hora da gente se despedir, ela falou, então tá, agora quando você for pra Nazaré, fica lá em casa. E a gente foi construindo uma relação de respeito, né? E de, cara, todos os anos eu ia pra Nazaré, passei até essa última temporada. Muitas vezes eu fazia foto da rotina dela, sem ela falar nada, assim, mas eu comecei a ficar invisível na relação que eu tinha com ela, né? Então eu conseguia fazer qualquer coisa que eu quisesse e ela nem via que eu estava fotografando, já nem se importava mais comigo, assim. E aí ela criou uma marca em 2022 de protetor solar que já nem existe mais, mas quando ela lançou a marca, ela falou, Ana, eu vou te dar 5% da marca. Ainda não era nada, mas era 5% de alguma coisa que ainda nem existia. Só que é isso, é pela atitude e a gentileza de oferecer. Fomos 2 vezes para a Indonésia, fiquei 1 mês numa vez, 2 meses na outra vez, passamos quarentena junto. E em 2024, ela foi convidada para participar de uma série da HBO e ela falou, eu só participo da série se for a Ana me gravando. Por quê? Eu ficava igual sombra, né? Tinha que ficar igual sombra atrás dela. Isso eu já fazia com o pé nas costas aqui, já ficava que nem sombra dela, só que com uma câmera filmando. E eu fiz duas temporadas da HBO, foi o maior trabalho da minha vida. Mas por que eu tô contando isso? Não é pra vocês me darem parabéns. É, na verdade, pra eu contar que tudo começa, às vezes, de uma perguntinha. Como é que ela trabalha? Como é que é o esquema? Sabe? Mesmo que a pessoa... Só de você perguntar isso pro fotógrafo, cara, tem, assim, 70% de chance dele falar assim, não, pode ficar. Entendeu? Só pelo fato de você ter tido respeito com o trabalho dele. Porque... mesmo que não tenha nenhum tipo de dinheiro envolvido, a partir do momento que a gente está com a câmera na mão, é trabalho. E pode ser que esse trabalho só vá ter resultado daqui a 5 anos, entendeu? Mas sempre é um trabalho. Estou com a câmera na mão, estou trabalhando. Só de você ter esse carinho pelo fotógrafo, tem grande chance, muitas vezes, dele te liberar. Então, se ele falar R$30 a foto, você fala, putz, desculpa, eu sei do valor do seu trabalho, mas é que agora eu não posso pagar por isso. Tá bom, já tá valendo, entendeu? É só essa conversa importante. E esse foi um dos maiores trabalhos da minha vida que começou com uma relação só de respeito, né? E aí essas foram algumas imagens que a gente fez na HBO, que não era nada do que eu já fazia com ela mesmo, quando eu estava com a câmera na mão de bobeira, mas que documentava muito a rotina dela. Muitas vezes, esse daqui, por exemplo, ela estava reclamando de um cara que era dupla dela. E eu com a câmera gravada, falei, cara, tô gravando, tá falando mal da pessoa que... Não, peraí, deixa eu tirar o REC pra você gravar. E a gente ficou muito, muito amiga e... Tá acabando a trilha. E a gente estabeleceu uma relação de respeito, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer que, cara, as grandes amizades, as grandes relações que eu tenho foram através da fotografia. Caio e Ian, Chloé, que eu vou contar depois como é que foi meu approach com a Chloé. Chloé é a minha grande frustração da fotografia de surf. Tem nome e sobrenome, Chloé Calmon, mas que a gente conseguiu... A gente não, né? Porque isso era só meu. Conseguiu superar isso. E eu sou muito feliz de contar essa história também. Então, é uma relação de parceria, uma relação das... fotografia e o surf me deram as melhores relações, as maiores relações que eu tenho na minha vida. Assim, grandes amigos vieram da fotografia de surf, né? Eu viajo com essas pessoas, são pessoas que passam muito mais tempo do que qualquer outro amigo ou qualquer outro familiar que eu tenho. Assim. Então, essa construção é uma construção de muito respeito, né? Acho que, principalmente nessa época da Chloé, quando ela não estava competindo, por exemplo... Para mim é importante ela estar na água com prazer, entendeu? E eu vou estar exatamente igual com a câmera, porque eu não surfo 2 vezes por ano, não faço a menor questão. Me frustro muito, mas eu tenho muito mais prazer com a câmera na mão. Então, para mim é importante que a pessoa que eu estou fotografando também tenha prazer. Então, mesmo que não renda, e na grande maioria das vezes a sessão não vai não render mais do que render, né? De 1.000 fotos, 1.200 fotos, às vezes eu saio com 5 muito boas, 2, às vezes nenhuma. Mas só da gente estar junto na água, aquilo pra mim é o que mais importa. Então, muitas vezes assim, pra Chloé falar, quer surfar com que prancha? Quer surfar de mid e tal? Não importa, a gente tá na água junto, entendeu? E eu acho que esse respeito, até de vocês se sentirem às vezes à vontade de falar com alguém assim, que eu não tô muito afim de performar, eu só quero, sei lá,
eu quero ficar em pé na prancha, tá tudo bem. Acho que é importante até colocar essa comunicação para o fotógrafo saber também, sabe? E, mais uma coisa também, quando eu falo fotógrafo, não precisa ser o fotógrafo profissional mais bem posicionado no mercado. É qualquer pessoa ali perto da sua casa que esteja com uma câmera, às vezes está começando junto, né? Essa construção, ela pode ser lado a lado. O fotógrafo está crescendo contigo, ele está evoluindo contigo também, como todo mundo passou por esse momento alguma vez na vida. Diz. Você quer perguntar? Não, pode, vocês podem perguntar. Super legal o que você está falando, eu faço faculdade de cinema e audiovisual. E aí eu tento unir, eu fico pensando muito nisso, porque eu gosto muito de surfar, mas eu também gostaria muito de trazer isso, quando eu ficar com uma carreira boa assim, profissional, eu queria muito trazer o surf para isso, não sei ainda como. Mas eu tive a oportunidade de gravar o João, que é shaper, para colocar no trabalho meu da faculdade. Não, é legal. Isso é super legal mesmo, esse negócio de contato, de ter toda uma troca, porque eu não cobrei ele, mas aí eu tive outra legal no trabalho, uma pressão pra ele. É uma troca! Porque eu coloquei, juntei as duas coisas que eu gosto. Não tá me falando ainda. Ano que vem. Isso é uma troca, entendeu? E esse ganho, não necessariamente ele vem em forma de dinheiro e de moeda, não. Tem muitas outras formas de você ganhar e essa relação ser construtiva para as duas partes. Então, por exemplo, ele acionou o João, para fazer um trabalho de escola. Ele tirou um tempo dele, ele foi para lá, por causa de você. Então, por isso que eu falo muito desse respeito, né? Porque às vezes a pessoa nem tá afim de surfar, nem tá afim de ir pra água. Ele tirou no perfil dele também no Instagram, me ajudou no meu perfil também pro surf, foi bem legal. É muito importante. O Ian, por exemplo, na época, ele não fazia faculdade, ele tinha um programa, ele estava com o tempo mais livre. Eu só tinha até 7h30 da manhã, porque eu trabalhava. Então, ele sempre ia comigo escuro pra praia, saía 7h30, eu saía correndo, tchau, e ia embora. Então, provavelmente ele poderia ir numa hora melhor do mar, mas ele estava ali comigo, entendeu? Então, essa parceria eu acho que a gente tem que respeitar também, sabe? A pessoa tá tirando um tempo dela para estar... Talvez ela nem tivesse tão afim de ir para a água, mas ali o fotógrafo está colocando uma pilha, então tá dando valor. Por isso que eu acho que assim, não é sozinho, né? O fotógrafo, ele não trabalha sozinho, ele precisa do surfista. Precisa. Então, é uma relação de duplo respeito, sempre, sempre. Tem que ser legal para os dois, porque senão não é parceria, é exploração. Sim. Né? Então, eu tento se fazer com que também seja positivo para o outro, né? Às vezes o mar tá ruim, cara, você tá precisando de foto para alguma marca sua? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Sabe? E às vezes é uma marca pequena, eu sei que dali a marca não vai, entendeu? Não vai pagar por aquelas fotos, mas eu estou fazendo mais para o surfista estabelecer e reforçar a relação dele com a marca do que de fato eu querer ganhar em cima, entendeu? Que eu cruzei com a Chloé na praia da Macumba, ela nem me viu, aí eu, legal, a Chloé tá na água e tal, nem aí pra mim e tal. E aí, cara, a gente tinha um problema, assim, depois a gente tem vários amigos em comum, né? Eu tentava às vezes marcar uma sessão com a Chloé, mas aí acabou que eu comecei a viajar e aí, cara, nunca batia a nossa agenda, nunca. Você pode ter certeza que no dia que eu chegar de uma viagem, a Chloé tá indo pro aeroporto viajar. É sempre isso, até hoje. E aí, às vezes a gente ia pra água, eu falava, cara, eu não consigo fazer foto dessa menina, cara. Porque ela é a melhor longboarder que eu conheço, que eu já vi, cara. Ela faz a parte dela, porque que eu não consigo render com a Chloé. Tudo bem que o longboard pra mim ainda era uma coisa que eu estava aprendendo, né? Tem muita diferença de momento de surf, momento na água pra pranchinha e pra longboard. Eu falava, cara, por que eu não consigo render com ela? Né? E aí, a gente não conseguia marcar muito por causa das sessões. Ela, tá bom, Gustavo, aqui eu sei que ela vai falar, que ela tá olhando pra baixo, tá, o pé dela não tá no bico, já sei. Eu saía da água super frustrada, assim, tipo, essa passadinha daqui, a cruzadinha eu adoro, acho lindo, maravilhoso. Cara, eles odeiam, eles nunca gostam de foto com cruzadinha. Eu já sei, mas esteticamente pra mim, ela é bonita, eu acho eles nunca gostam. Nunca. E aí eu tentei muito, eu tentava muito. E veio a pandemia. E aí na pandemia, cara, tem um caderninho. Eu não acho pra mim elas são as melhores, porque eu gosto de foto divertida. Tá. Eles vão gostar, eles vão gostar. O que a gente mais tem. E aí veio a pandemia, eu tinha um caderno na pandemia, naquele tempo em casa.
março começou a pandemia, e em junho liberaram a praia aqui, né? E eu falei, cara, eu vou ficar atrás dessa menina que eu vou fazer foto dela todos os dias até eu conseguir fazer uma foto direito. E aí eu comecei fazendo fora d'água, tal, fui me aproximando e tudo mais. Até que a gente fez essa foto daqui. Eu não sou muito de cair na macumba, né? Tem uma correntezinha ali para quem fotografa de dentro d'água que é difícil de se posicionar, a lente que você tá e tal, então tinha um pouco de... Assim, não era meu pico preferido, mas tá bom, vamos pra macumba, vamos lá. E aí a gente foi. E aí, cara, a primeira onda que ela veio, ela tá de cabelo seco e tal, e pra mim era uma foto assim, tá bonita a foto, assim, né, mãozinha pra cima e tal. Cara, e aí ela chegou pra mim... Ai, essa é uma das melhores fotos que eu tenho. Então, aí eu fui me caindo assim na cadeira. Pô, finalmente e tal. E assim, fui pela... Depois, hoje em dia eu entendo porque que essa foto é tão legal. Mas na época eu falei assim, tá, obrigada. Não entendia muito, né? Só que dessa foto vieram várias viradas, assim, de página, né? Por isso eu gosto muito de trazer essa foto, porque eu acho que a história dessa foto é muito legal, não só, né, disso, né? Mas pra gente chegar numa foto que não é do dia pra noite. Eu podia até ter dado uma sorte, né? Mas enquanto você não conecta com essa pessoa, quando você não tem relação com o fotógrafo, com o surfista, é muito difícil sair uma foto. Pode ser uma foto bonita, mas dificilmente uma foto que tem mensagem, que tem emoção, né? E isso pra mim é o que eu mais priorizo na minha fotografia. Posso usar um baita equipamento e tudo mais, ou um fotógrafo do lado fazer uma foto linda. As câmeras estão com um nível absurdo hoje em dia de nitidez e tudo mais. A foto é boa, a foto é bonita. Mas, cara, aquela foto muitas vezes não me diz nada, né? Enquanto eu não consigo tocar alguém, pra mim aquela foto ali ela só é uma foto bonita e convenhamos que de foto bonita o mundo tá cheio, né? De foto com qualidade o mundo tá cheio. Ainda mais com foto com IA, né? Hoje em dia com inteligência artificial, o que diferencia a gente de tudo isso são as emoções que a gente causa na pessoa. Então, para mim, enquanto ela não emociona, enquanto ela não toca, enquanto ela não prende atenção e fica, ela é só mais uma foto bonita no meio de trilhões de fotos que o mundo tem hoje em dia. E aí foi mó bacana, porque essa foto foi capa de uma revista na Europa, no Reino Unido, né? Que até então, minha ficha foi indo aos poucos. Tá bom, uma foto bonita, tá. E aí o mais legal que pra mim dessa história é que eu entendi muitas outras coisas depois do que eu vou falar agora, né? E aí veio uma mensagem, tá em inglês, mas eu vou traduzir a ideia pra vocês. Era uma mulher que trabalha ainda no marketing da Apple, e ela tinha perguntado pra colega quem tinha feito a foto, foi isso, me corrija. Quem tinha feito a foto, e aí a colega tinha falado que tinha sido uma menina e tal. E aí ela achou mais legal ainda, porque, pô, legal, essa foto, né, de poder uma mulher, e tem outra mulher por trás dessa foto também. E aí, desde então, a colega já tinha essa relação com eles, mas eles começaram a me mandar iPhone. Todo ano, quando o iPhone lançava, eu recebia um iPhone. Então, assim, depois dessa foto, eu nunca mais comprei telefone. Assim, entendeu? E não tem, nunca na minha vida, se eu ia mirar nisso, que pra mim é tão longe, mas tão longe, mas vem só reforça o que eu penso lá atrás, que cara, vai pra água porque você tá afim, vai pra água porque você tem prazer em estar com aquela pessoa, vai pra água porque vocês gostam de fotografar, né? É legal ter imagem para você se ver, né? Para o surfista se ver, se corrigir, alimentar a rede social, que é super importante. E aí depois eu vou abrir um parênteses para isso também muito rápido. Vai porque você quer, não porque você vai ganhar um dinheiro em cima daquela pessoa, né? Isso para mim é totalmente fora de cogitação. Para mim o dinheiro não está no surfista, para mim o dinheiro está nas marcas, o dinheiro está na empresa. Eu brinco aqui, o dinheiro não está no CPF, está no CNPJ. Então, quando a pessoa é surfista aqui, cara, eu vejo que ele tá no corre, cara, vai ter minhas fotos, pode ir, vai, toma, é sua. Eu não acredito nesse... Né, eu prefiro ajudar aquela pessoa do que achar que aquele valor que o surfista vai me pagar vai mudar alguma coisa na minha vida. Eu prefiro trabalhar de uma outra forma, mas isso sou eu, né? Sei que cada um tem seu corre também, tem surfista que vive de surf mappers, mas essa é a minha forma de pensar. E aí, depois eu comecei a receber telefone. Eu acho que esse detalhe que fez a diferença é que a Chloé na foto tá de Apple Watch. E ela tá com o Apple Watch super clean e aparecendo.
E hoje em dia a gente tem algumas parcerias em comum e isso é muito legal, assim, porque muitas vezes a gente chega numa mesma marca, mas coincidentemente, né? Tipo, Fjällräven, a gente tem a mesma parceria. Chloé, a gente tem a mesma marca de parceria, não quer dizer que a gente tem as mesmas condições, né? Então a gente consegue trabalhar junto com algumas marcas, porque isso é uma interseção, mas também, por exemplo, a Chloé tem. Você tá com Cold ainda? Uhum. Então, ela tem uma relação com a Cold de garrafa. Claro, precisa de alguma coisa? Cara, vamos bater papo? Vamos pra praia? Leva tuas coisas, vai. Vou levar a câmera, porque é o que eu faço mesmo, que se eu sou fácil eu levar a prancha. Mas, então tá, leva essas coisas, vamos dar um gás nesse conteúdo. Tô tranquila em casa, sabe? Tô com tempo, por que eu não vou ajudar ela, sabe? Então, eu acredito muito nessa relação. E aí, depois disso também, a gente veio pandemia, né? Ainda na pandemia, a gente fez algumas viagens pelo Brasil, isso aqui foi no Rio Grande do Norte. A gente conseguiu uma verba de algumas marcas, e aí também eu acho que é uma dica que eu posso dar pra vocês. Pô, tô a fim de, sei lá, pra Arraial do Cabo. Pô, quero passar uma semana lá. Se você tem a sua mídia social bonitinha ali, né, bem trabalhada, né, você tem uma relação com o fotógrafo acima de qualquer coisa, é quem vai alimentar ali tua mídia social. Cara, tenta uma parceria de hospedagem, sabe? A gente nessa viagem a gente estava com uma verba da Corona, por exemplo, mas quando eu falo da Corona, não quer dizer que você tem que dar mas é muito longe pra mim. Cara, uma marca de biquíni, sempre tem marca de biquíni da amiga, não sei o que lá, marca pequena. O que vocês acham que vale mais a pena? A marca se organizar para fazer um shooting no lugar que você tá, ou ela te mandar 5 pecinhas e fala, então tá, vai lá e produz. Sabe, você fazer isso acontecer, às vezes um protetor solar, não precisa ser, sei lá, um protetor solar gringo, nada disso, assim, um protetor solar pequeno, sabe, a marca começando, junta aqui um protetor solar, junta uma marca de biquíni, junta algum negócio ali da sua cidade, né, que você vê que você pode levar o produto, cara, já faz acontecer, sabe. Das Maldivas, a primeira vez que eu fui, foi assim, peguei, era praia, ainda era super pequena a cerveja, levei uma garrafinha de praia, levei um espumante de São Paulo lá que uma amiga conseguiu, aí levei a garrafinha de espumante, protetor solar quando tinha aquele Valeu Choque colorido, cara, pagou minha passagem, fiz, conheci um lugar novo, voltei com conteúdo. Você acha que a marca ia pensar, não vou dar não, porque prefiro fazer um shooting lá, cara, não vai fazer. Porque vai ter que pagar passagem pra uma galera, muito mais caro, entendeu? Você pode levar na sua bolsinha 2 produtos que você conheça, que você tem acesso ali a alguém que pode te ajudar e fazer acontecer. Pô, fiz minha viagem. Às vezes você vai sair no 0 a 0, mas você fez sua viagem, sabe? A viagem pra Indonésia também foi assim, né? Foi assim também. Esse das Maldivas foi engraçado, porque não pode entrar com bebida alcoólica lá, né? E eu só queria garrafa, na verdade. E aí eu parei, a polícia me parou, onde que você tá? Eu falei, cara, eu só preciso da garrafa, você pode jogar fora o que tá dentro, tal. Aí a moça abriu no banheiro, assim, o espumante, aí, cara, foi meio feliz ano novo ali, jogou fora, só que o espumante era rosé. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio virar rosé? Cara, misturei Fanta laranja, vinho, água com gás, cara, rolou. Ninguém sabe. Quando você quiser entrar com bebida na Maldivas, você pode conversar com ela. Aí te explanou, Matheus. Então, a gente foi para o Rio Grande do Norte, foi uma viagem irada. A gente alugou um carro e foi viajando pela costa do Rio Grande do Norte para Pororoca, isso aqui, na alegria e na tristeza, no perrengue, porque no fim das contas, viajar junto é isso, né? As duas partes se abraçarem ali e, cara, não vem só de louros. Foi uma das viagens mais difíceis que a gente fez, foi essa da Pororoca. Foi muito sinistra. Se não só pelas condições, mas por todo o entorno ali, né? Tava no meio de uma pandemia, de muitos estresses e muitas coisas dando errado, assim. Vai lá, vai com Deus. Vai com Deus. Isso foi onde? Foi na Pororoca do Rio Mearim. Papo assim, dos 3 jet skis que estarem na água, os 3 darem pau. Parecia que a gente tava assim, a gente fala que aquele dia era caverna do dragão, porque a gente não conseguia sair daquele dia, sabe? A gente tinha que voltar com o jet ski, não conseguia. Cara, não conseguia sair. A gente foi, sei lá, tomar um sorvete já no final, 9 horas da noite, tipo assim, cara, vamos até aqui. Mas eu coloquei essa foto também
Por isso, porque, cara, não é só... Às vezes a gente, né, quer que a gente tenha os melhores momentos do mundo, mas, cara, é nessa parceria e nesse perrengue que você vê ali quem é que explode, quem é que não explode, quem é que, cara, é uma pessoa maneira pra viajar, sabe? Quer conhecer alguém, leva pra viajar. Quer conhecer mais ainda, leva pra Pororoca. Como você traz o Brasil, você nunca vai falar. Na Pororoca, se passar da Pororoca, passa de qualquer lugar, né? E aí a gente foi para Sri Lanka junto. Essa viagem de Sri Lanka foi legal, porque eu tava gravando um projeto autoral meu, assim, com as mulheres do Sri Lanka. A gente tava nas Maldivas e foi pra... Não, você tava nas Maldivas, tava fazendo shooting. Chloé me encontrou no Sri Lanka. Cara, ela tava ali muito mais pra agregar no meu projeto do que, de fato, sabe, pra, tipo, surfar e ficar ali na ansiedade da onda. Era mais, não, tava aqui do lado, eu vou. E eu acho isso muito maneiro, assim, na nossa relação também, né? Essa daqui a gente tava em Lombok, eu recebi um convite para dar um workshop lá e eu podia levar uma surfista, né? Tinha que ter surfista no meu workshop, porque um workshop de fotografia de surf, se não tiver no surfista, não faz o menor sentido, né? E, cara, a primeira pessoa que eu pensei foi, óbvio, Chloé, sabe? Porque eu sei que, óbvio, ela na água performa como ninguém, mas muito além disso, ela é uma pessoa socialmente e extremamente agradável e atenciosa e comunica muito bem. E, enfim, poderia ficar aqui dando uma lista de elogios para ela, mas é muito além do surf, né? O surf, ele é só um caminho e, assim, uma pequena fatia do que começa uma relação do que o alimenta, porque o fora do surf conta muito, né? Imagina só se eu vou, a Chloé é maravilhosa dentro d'água, aí a gente ficava no hotel com as pessoas, né? Eram só gringos, 10 gringos o grupo. E aí ela fosse uma pessoa ranzinza, cara, que reclama de tudo, que é chata com comida, também essa parada de comida é importante. Se você tem suas restrições de comida, leve as suas comidas, né? Não temos. Come de tudo. Mas muito mais quem ela é fora d'água, porque dentro d'água, porque surfar pra ela, cara, faz com o pé nas costas. Qualquer coisa que eu dê pra ela surfar, ela vai surfar. Entendeu? Só que é além disso, é muito além disso. Fala muito bem inglês e outras línguas, então não é só... Imagina, se a Chloé nunca tivesse prestado atenção em outra língua, chegasse lá e não falasse nada, só falasse português. Ela fala só comigo, entendeu? E é uma coisa que também vocês têm que prestar atenção. Aprender uma outra língua, um espanhol, né, que é mais parecido com o português. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo que a gente quiser na internet, né? Música, bota uma letrinha de música para aprender, canta. Só não aprende quem, né? Quem não quer, ao invés de ficar lá rolando feed, manda um Duolingo, alguma coisa assim, e começa a aprender. Mas abre muitas portas isso, entendeu? É muito importante. A relação de parceria, né? E aí umas coisinhas que eu queria falar, que às vezes parece uma besteira, mas não é, né? Sabe que tem fotógrafo perto? Cara, você saiu de casa para fotografar, saiu de casa para surfar, as pessoas estão te vendo, é um amigo que te encontra, aí começa a fazer um story, aí você tá lá com a camisa do Flamengo, com um short xadrez e, entendeu, com a meia colorida. Não, você saiu de casa e já tá suscetível a qualquer pessoa fazendo um story seu e qualquer coisa acontecendo sempre, né? Se você estiver indo e sabendo que tem um fotógrafo, cara, vai bonitinho, limpinha. Gente, só é a foto da vida com a camisa furada. E a gente tem um caso desse, a gente estava no Rio Grande do Norte, a gente tinha conteúdo para entregar para Corona. E aí uma das pessoas que estava com a gente, que ia ser um dos personagens também, né, do nosso conteúdo, tava com uma camisa furada. Eu falei, cara, não tem a menor condição, desculpa. Eu falei, não tem a menor condição de você... cara, era kite, de você velejar com essa camisa. E aí é uma linha tênue, porque parece que eu tô sendo chata, mas eu não tô sendo chata. Primeiro que... Joguei a camisa, deixei na caçamba a camisa, porque a foto eu até consigo apagar um furinho ou outro, mas, cara, o vídeo não vai rolar. E assim, é ser profissional, entendeu? A gente tá com uma roupa de trabalho, mas não só, se fosse um escritório, né, quando a gente faz essa analogia, é trabalho, né, trabalho, as pessoas vão para o seu lugar de trabalho. Imagina só a pessoa indo para o escritório, cara, toda mulamba. Não, é trabalho, né, tá com a prancha embaixo do braço, eu tô com a câmera, é trabalho, não tem... Ah, não, mas é que eu tava com preguiça. Você não sabe. Aí você dá a manobra que você nunca acertou na vida, alguém te filmou, alguém te fotografou, você falou, putz, tava com a roupa feia, sabe? E faz diferença. E da mesma forma, as roupas que combinam. Não vai com uma blusa amarela com o short rosa. Entendeu? Faz muita diferença isso, cara. Parece que não, mas faz. É um detalhe que você pode prestar atenção, mas que, fotógrafo...
Se ele presta atenção nisso, ele vai ficar feliz. Tenho certeza que o Luciano repara. Vê, se os surfistas vão mulambo pra... Não vão, já sabe. Isso faz parte de ser profissional, né? Pode ver, a Clé tá sempre bonitinha nas fotos. E não é porque ela se preparou, é porque ela tem esse cuidado. E é assim, entendeu? É importante isso. É a sua imagem, né? A imagem ali conta muito, né? Sempre que você estiver na água, cumprimenta o surfista, dá bom dia, dá um sorriso, seja simpático com ele. Primeiro para ele te notar, porque senão ele não vai nem olhar para você, né? Você fala, oi, bom dia, tudo bem? Ah, legal. Enfim, cumprimenta ele, né? O fotógrafo gosta desse carinho, gosta. Da mesma forma que você vai para um outro pico, por exemplo, né? Você fala com as pessoas locais também, se você tá chegando na praia e aquele fotógrafo já tá lá, cara, fala com ele. Sabe? Ele fala, nossa, que legal, garota simpática. Se tem fotógrafo na água, volte sempre remando pra ele, sorrindo e feliz. Sempre. Não fala, porque se falar, na hora que você estiver remando falando, é uma foto assim, que nem a Cléia tava naquela foto que eu tentei. Passa sorrindo, sabe? Geralmente a gente faz essa foto da pessoa remando de volta, tal. E essa relação de simpatia é importante, sabe? Porque às vezes o fotógrafo tem uma oportunidade de, tô precisando, alguma marca chega nele, tô precisando de fazer um shooting e tal. Você tem algum surfista para indicar? Cara, ele vai lembrar, cara, tem esse perfil aqui dessa menina, cara, combina, sabe? Fala com ela. Então é importante essa relação assim de respeito, de educação, né? Se ficar cheio de marra na água, cara, não arrumar nada. Não vai arrumar. O surf para o treino, ele é de um jeito. O surf para foto, ele é de outro jeito. Às vezes a manobra mais simples é a que fica mais plástica, né? Às vezes só uma passada, você passar sorrindo e tudo mais. Ou você quer tentar dar uma manobra muito elaborada, às vezes não funciona para o que aquele fotógrafo está vendo. Sabe? Às vezes você está surfando de biquíni, por exemplo, e aí, cara... O bumbum fica um pouco mais exposto, por exemplo, já não vai poder usar. Às vezes, na simplicidade, funciona mais. E também é sempre legal, às vezes, quando o fotógrafo está na água, perguntar que distância que eu fico de você? Porque ele pode estar tanto com uma lente, que essa distância aqui já é longe, como ele pode estar com uma lente mais longa, que lá naquela palha funciona. Sabe? Então, essa comunicação é importante para você calcular. Então, quando eu estiver mais ou menos nessa distância, aqui eu vou fazer a manobra e a minha foto vai ficar maneira. Quando eu falo às vezes também de trabalho, assim, né, lembrando que essa parte de mídia social também é trabalho, né? Então, através da fotografia que vocês vão alimentar essas mídias sociais. Então, mas eu não tenho milhões de seguidores, tudo mais. Não tem problema, você tem a sua audiência. A sua audiência, às vezes, uma foto bonita que chamou a atenção de alguém, você vai chamar a atenção de uma pessoa aleatória que trabalha numa marca e que começa uma relação por causa de uma foto que você viu. Olha aquela da Clé, por exemplo, né? Como as coisas foram se desenrolando para uma coisa maior. Então, manter essa mídia social bonitinha, com fotos de qualidade, mas é muito importante, muito importante. Meu pai vai me filmar, ele me filma todos os treinos. Cara, faz um takezinho ali, você chegando na praia, você se preparando, passando parafina, tudo mais, olhando o pico. Cara, vai ver se já tem uma história, né? Eu sou muito... defensora assim da performance, eu só fico na água fazendo performance, só que eu fui entendendo que a gente precisa de outros assuntos também quando a gente está produzindo, né? Então, às vezes uma entradinha, uma introdução que você faz ali no seu vídeo, que seu pai já está filmando você surfando, às vezes já dá uma outra conotação para aquele vídeo que você fez, e não fica só onda, 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 sabe? Para variar um pouco ali do que você está vendo, é isso. Eu faria performance o tempo inteiro. Para mim, se tivesse, estou viajando só surf. Só que eu fui entendendo que, cara, eu preciso de outros assuntos que não sejam só surf dentro do meu conteúdo, porque senão vou ter só manobra e só performance. Ai, falo rápido, né? Essas relações para mim são construídas com respeito e com parceria. Não tá afim, cara, tá se sentindo feia, não sei. Hoje eu tô esquisita, não tô me sentindo bem, não quero foto. Cara, chega e fala. Que eu já não tô me sentindo muito legal, assim, será que a gente pode não fazer hoje foto? É bem importante comunicar, porque a pessoa nunca vai saber. E às vezes a pessoa só quer estar ali na água contigo e fotografando. Fotógrafo e atleta se complementam, né? Um precisa do outro, não tem um mais do que o outro. Por mais que aquele atleta ele tenha uma repercussão internacional e tudo mais, tudo é uma parceria. Um sem o outro não tem, né? Então, esse respeito é mútuo, é muito importante. Eu acredito que os surfistas e os fotógrafos, eles crescem juntos, né? Tem alguém que está começando na sua cidade e tal, perto ali no teu pico,
cara, seja paciente com aquele fotógrafo, porque às vezes uns reparos que ele faz na fotografia dele, daqui a um ano é um baita fotógrafo, entendeu? E se você não teve paciência com ele naquele momento, ele nem vai lembrar de você depois, né? Lembra que todo mundo, de algum jeito, começou um dia, né? E eu acho que a gente tem que ter essa empatia e essa compaixão de falar, cara, eu já estive nesse lugar, sabe? Eu gostaria que tivessem tido essa paciência comigo também. Então, seja paciente com ele. Uma coisa que eu acho que às vezes os surfistas passam um pouco, ai, cara, que eu não gosto das fotos desse fotógrafo, o tratamento é assim, bota uma cor assim que você não curte muito, ou, ai, o momento não tá certo. Cara, seja paciente com ele e com carinho você consegue falar sobre isso. Você tem a foto antes? Você não acha que a foto um pouquinho depois aqui dessa manobra funciona mais? Né? Geralmente eu já abro isso e falo assim, pega o meu computador, toma, escolhe as que você se gosta. Aí a pessoa vai lá, escolhe, já aperta 5 nas que você se gosta, pronto. Boto pra trabalhar também. Mas eu fui aprendendo muito assim, porque às vezes o que era bonito pra mim, pra eles não funcionava em termos de manobra e de moment, né? E às vezes o fotógrafo nem sabe que existe isso, mas você pode com muito tato e com muito carinho falar assim, você não acha que essa daqui depois tá funcionando mais, que putz, tem um pouco de água aqui no meu bico, tô levantando mais água, tem uma gota no meu rosto, não tô gostando muito. Tudo bem se eu postar essa, sabe? Aí, se ele quiser evoluir junto ali, ele vai escutar, sabe? Mas é importante essa troca. Vocês que são às vezes mais experientes na água do que o outro fotógrafo, vocês podem ensinar para eles, isso é importante, para eles escutarem, sabe? Ou, que edição está um pouco carregada, será que não tem como... Posso mexer um pouquinho? Pergunta. Se você pegar uma foto de um fotógrafo, você quer colocar a sua cor, pergunta. Não mete a mão, bota filtro e faz edição sem você falar com ele, porque ele vai ficar bravo. Tenho certeza. Eu tava lançando a cabeça, ele já fez, né? Tô vendo. Provavelmente. Então, aí ele vai ficar, putz, Sem querer. apertou o automático sem querer. Não, mas é importante perguntar, porque o fotógrafo ele dá a linguagem que ele quer naquela foto. Sim. E aí isso é subjetivo, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só que se isso não te satisfizer e você não gostar, chega e fala, putz, se você se incomoda, com muito jeitinho, se você se incomoda se eu colocar mais uma corzinha aqui, pergunta antes de fazer. Porque se você acreditar, ele vai ficar puto. É bom até pra ajudar o trabalho dele, né? Porque isso. Ele acaba enxergando a foto de uma outra forma e de uma outra visão. Então, exatamente. E sabe o que acontece? Essa questão do surfista, né? De, tipo, querer uma foto de tal jeito, tipo, ver um detalhe ali que incomoda. Sim. Comunicar o fotógrafo. É importante. Com jeitinho, né? Você vai falar, cara, tá horrível isso. Que você não vai falar assim pra ele, né? Você vai falar bonitinho, com jeitinho. E sabe o que acontece às vezes? Dependendo do computador que o fotógrafo usa, o monitor dele não é calibrado que nem o que você tá vendo. Então, na verdade, às vezes ele está enxergando uma coisa que pra ele tá boa, mas quando passa pra tela do celular, tem diferença, né? E às vezes ele não sabe. Ou... às vezes ele está editando a foto, ele quer chegar aqui, só que a técnica dele ainda não deixa, ele chega aqui. Ele não consegue, ele até tem a intenção, mas às vezes tecnicamente ele não consegue. Sabe quando você vê a pessoa dando aéreo e você quer tentar? Então, eu sei que tem que fazer, eu corrijo as pessoas na água. Falo, você está fazendo isso, seu pé, mas não me pede para fazer, eu não consigo. Então, essa comunicação às vezes é importante, é um carinho também, é muito importante. sabe? Com jeitinho. Sim. Cadê? O atleta pode ser uma ponte para chegar às marcas e aos patrocinadores, isso é que eu acredito veemente. Eu acho que a gente consegue essa construção junto. Dificilmente, assim, não vou dizer nunca, né? Mas muito dificilmente eu vou cobrar alguma coisa de algum atleta, mas eu vou tentar ou chegar naquela marca ou deixar, que em geral o que acontece, que a foto faça seu próprio trabalho, né? Eu faço a minha parte e eu tento criar as minhas oportunidades, mas mais do que nunca eu tento estar preparada para quando as minhas oportunidades chegam, né? Não adianta, por exemplo, com 1 ano de fotografia, eu ir cobrir WSL. Eu não tenho experiência para isso, eu vou me queimar, né? Agora eu comecei a fazer trabalho com eles diretamente depois de 13 anos fotografando e hoje em dia eu falo, cara, eu estou preparada para isso. Se me mandar entrar na água, eu vou estar preparada. Depende do tamanho do Saquarema. Mas eu estou preparada, eu sei como eu entrego, eu tenho workflow. Meu workflow no computador é muito redondo, é rápido. Hoje eu estou preparada. Então, até num gancho do que você estava falando da sua
filha, que tem 12 anos, né? Às vezes, para ela estar na água naquela experiência com os mais velhos, é muito mais valioso do que, às vezes, ter um resultado naquele momento, né? Então, esse tempo eu acho que de espera, de colheita, é muito importante, assim, para acho que a gente ganhar experiência e valor, né? Sempre pergunta para o fotógrafo como ele costuma trabalhar, né? Falamos qual que é o esquema, ou como você costuma trabalhar, e por mais que ele te cobre, e se tiver acima do valor que você pode pagar, ou que você acha que aquela foto vale, porque às vezes a foto tá bonita, mas, cara, não quero gastar meu dinheiro que eu guardei com isso, né? Putz, obrigada, mas é que eu tô apertada agora, valorizo o seu trabalho, tá de parabéns, pô, seu trabalho é bonito, mas agora eu não consigo, sabe? Sempre finaliza essa resposta. O contato que você começou, finaliza. Não vai perguntar como é que você trabalha e nunca mais responde o cara, sabe? Vai ficar chateado com você, né? Lembra que na próxima sessão, talvez você faça a foto da vida e seja aquele mesmo fotógrafo que está fazendo a tua imagem, né? Então é importante, aí você vai ficar sem graça de falar, putz, deixei ele no vácuo. E aí, como é que eu vou falar agora com ele? Entendeu? Então, começou, termina, pô, obrigada, vai ficar para a próxima, enfim. Acho que é importante, assim, são mini mágoas que a gente vai deixando no caminho, assim, que às vezes não funciona, né? E aí, as fotos que você usa no Instagram, por exemplo, tem um valor. Ah, pô, mas essa foto do fotógrafo eu comprei, e aí uma marca me pediu, aí a foto, quando você vai ver, a foto tá no outdoor. E ali pro fotógrafo isso é diferente, né? A foto que você usa no seu Instagram é uma coisa, a foto que a marca usa tem outro valor. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes pro surfista é a mesma coisa, a foto, tudo mais, eu já tenho uma foto ali. Só que quando a marca que tem um valor, que tem dinheiro, né? Fiz a foto da Chloé. Imagina se essa foto aqui, por exemplo, virou uma estampa da Rox. Não vai acontecer, mas finge que virou. Cara, cada camisa que eles vendem com a estampa vai voltando um valor para a marca. Então, isso está atrelado também ao valor da foto quando você vende, né? Se eu vendo uma foto aqui que vai ser só usada para web, né? Ela tem um valor. Se eu vendo uma foto que vai gerar mais dinheiro para a marca, ela tem um outro valor. Só estou esclarecendo isso porque às vezes fica difícil das pessoas entenderem, mas por que aqui ele não reclamou e aqui ele reclamou? Né? Para dizer que, cara, aqui na publicidade e anúncio o dinheiro volta. Aqui no Instagram tá só ali como um portfólio, então tem outro valor. Né? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pergunta? Vai, dale. Como isso que você estava falando, no início vai muitas vezes você dando seu trabalho, compartilhando de boa, mas agora nesse ponto, como você acha que pode mudar aquela amabilidade, entrada para agora você um profissional e não só, por exemplo, você tipo a sorte com Maia, que ela falou, quanto você cobra, mas tem galera que só fica, mais de graça, me dá mais, e não. Sim, então, mas peraí também, né? Eu tenho custos de não, isso aí eu tô falando, por exemplo, de pessoas que eu sei que estão no corre ali, geralmente atletas. Tem a pessoa que, cara, que trabalha, que tem o surf no lugar de hobby. Essa pessoa, linkzinho eu nem falo, link, acabou, vai, compra ali numa plataforma de imagem, sim. Não, eu queria falar como não só de algumas pessoas, como de marcas também, né? Que de boa que você me deu uma foto, mas pode fazer mais e eu vou dar um boné para você, sabe? Fica assim como você consegue sair de isso, que é importante. É difícil, né? Fazer conexões, mas para que agora apresente seu trabalho profissional, que a gente entende. Cara, é muito difícil dizer não, né? Porque a gente sempre acha que a gente tá fechando porta, né? E essa aceitação, né? Então tá, eu sou fotógrafo, eu não sou. Porque hoje em dia quem compra uma câmera, cara, tecnicamente é fotógrafo, né? E assim, o que difere um fotógrafo? Eu sou profissional, não sou. O que é isso? Sabe o quê? O tipo de câmera? Eu vivo 100% da fotografia, mas eu vivo 80%. Entendeu? É muito difícil. Você não faz uma faculdade de medicina e você tem um diploma, você é médico, né? Não tem isso na fotografia. Então, é um lugar que a entrada é muito fácil, né? Só que eu vejo muita gente também parando no caminho, né? Primeiro, acho que por falta de paciência, porque, cara, é demorado, né? As coisas demoram tempo. É isso, é tipo pé de abacate. Vai plantar aqui para daqui a 7 anos para você colher um abacate, entendeu? Tem coisas que você colhe na hora que eu acho que
financeiramente, beleza, eu vou cair aqui na macumba, eu vou botar minhas fotos numa plataforma, e às vezes eu faço isso mesmo, né? Se eu vou com a Chloé. Quando a Chloé não tá voltando remando, cara, eu tô fotografando quem tá vindo, entendeu? Eu tô ali já tô nadando, entendeu? E essas pessoas, elas vão estar lá, entrar na plataforma, compra se quiser, e é isso que acontece. E muitas vezes eu acho que hoje em dia, olhando pra trás, assim, por exemplo, dessa viagem, a primeira vez que eu fui para as Maldivas, tinha uma galera profissional também. O Michael Rodrigues estava, e ele tem patrocínio da Silver Bay, de strap, enfim, essas coisas. Cara, o cara mandou uma foto irada dele, um aéreo enorme, ele, alto, tal, nas Maldivas. Então, eu tive um custo para ir para lá, eu banquei essa viagem, minha passagem. A marca não fez nada, a marca ela só recebeu a fotinho e falou, legal, tal, a gente dá o crédito. E aí eu fui entrar no Instagram deles, eles tinham, tipo assim, 8 mil seguidores. Tem muito menos que eu. Na verdade, eu te dou crédito. Essa é a verdade. Né? E aí o cara veio com um assunto que eu achei, um papo que eu achei que não tinha muito respeito. No fim das contas, eu não ia perder nada. A foto já estava feita. Ele, só pelo crédito, não faz diferença nenhuma na minha vida, sabe? E eu achava que ali era um ponto importante. Falar, cara, desculpa, mas essa sua proposta não me interessa. Primeiro que a foto tá irada, água azul, tudo, mas ele clean no aéreo. Cara, se a marca, eu já vejo que se a marca ela não pensa em investir nesse tipo de material, que pena, sabe? E aí muitas vezes a gente tem que dosar onde é que é o não, onde é que é o sim. Porque às vezes esse não pela tangente, né, tipo isso, pelo boné, por exemplo, mas às vezes é um início de uma relação, entendeu? Às vezes, cara, você tá, putz, eu aposto nessa marca daqui, eu acho que eu posso escolher um pouco ali na frente. E às vezes você dizer não, não preciso de um boné, não está sendo muito esperto, para ali na frente talvez você chegar e falar, cara, então lembra aquelas fotos que vocês usaram? Eu que fiz. O que você acha da gente marcar, de repente, uma sessão tal? Eu acho que eu posso te entregar um material legal, sabe? Se você já fez a foto, que eu acho assim, eu penso assim, tá? Cara, eu já fiz essa foto, eu vou tentar uma relação com eles. Sabe? Aí você faz uma, você faz duas, você vê que a marca não cede. Aí você fala, cara, acho que aqui eles não investem muito, assim, eu vou para um outro lugar. Sabe? E isso é tentativa e erro. Assim, é imprevisível. Você não sabe quem são as pessoas que estão ali naquele marketing, como que a marca opera. Mas tem marca que você sabe que não investe mesmo, entendeu? E aí pode não ser interessante para você, né? Eu vou abrir aqui rapidinho um documento que você perguntou. Eu não queria botar óculos.